Começa agora, na TV Ondas Play, o programa Seja Você na Real. A gestora de emoções Helenita Pereira vai ativar o seu autoconhecimento para que eleve cada vez mais a sua qualidade de vida. Helenita Pereira convida. Seja você na Real. Boa noite, Águia, ou bom dia, boa tarde, não importa o dia que você está vendo, que seja uma boa vida. E hoje é o nosso encontro de toda quarta-feira, à noite, às 20 horas, somente aqui na TV Ondas Play. Seja você na Real. E veja como é bom. Eu desejo para você que todos os dias sejam quarta-feira. Desde segunda até domingo seja quarta-feira. Por quê? Porque eu desejo que seja sempre um dia, um momento para você ser quem você nasceu para ser. Aliás, seja quem você nasceu por ser. Que seja o melhor de você e que você tenha muito orgulho disso. Que você se descubra cada vez mais, que você tenha prazer de estar cada vez mais com você. Porque você é e tem que ser a melhor companhia da sua vida. A melhor pessoa com quem você quer estar. A melhor com quem você mais conta as coisas, com quem você mais se sente feliz. Isso não significa que você não vá se relacionar bem com outras pessoas, muito pelo contrário. Significa que, se você não consegue se relacionar bem com você, como é que você vai se relacionar bem com as outras pessoas? Se você não é agradável para você, você não vai ser agradável para mais ninguém. Por isso, eu desejo que sempre na sua vida seja uma quarta-feira, que essa 1 hora que a gente passa junto seja muito produtiva e que você absorva o máximo de conhecimento. Como eu sempre falo, caderninho de anotação, caneta, anote tudo, pergunte, participe através do número 021 99532 7705. Fale, dê sua opinião, pergunte através de vídeo, áudio e mensagem, porque esse programa é para você. Eu tô aqui só para a gente fazer um bate-bola, mas esse programa é para você e é feito por você. O tema de hoje é medo. Você tem medo? Como é a presença do medo na sua vida? O medo é uma das emoções básicas. Sim, todos temos medo, sim. Ele faz parte da nossa vida. A forma como ele está na nossa vida é que a gente tem que dar muita atenção para ele. O medo existe porque ele é um alerta natural. Ele significa que alguma coisa está em desacordo com o que nós esperávamos. Aí a gente se sente em perigo. A gente tende a parar e recuar. Essa é a função do medo. Ligou um alerta, uma luzinha vermelha. Mais do que isso, ele se torna prejudicial. Mais do que isso, quando acontece um desequilíbrio e nos trava, nos aprisiona, nós entramos na zona do excesso de medo e nós entramos no universo da fobia, que é aquela sensação que a gente tem, que a gente não consegue raciocinar, que aí já é para o medo exagerado, já é para algo que merece uma atenção maior, que é o que nos aprisiona, que nos trava, que não nos faz progredir e cada vez mais regredir. A gente tem vontade de ficar quietinho no canto e não se mexer. Esse é o estado desnecessário e não agradável. É o estado que a gente tem que eliminar. E há, sim, como a gente prestar atenção nisso e entender se o medo é aquela sensaçãozinha de alerta ou se eu já passei para o universo da fobia, onde eu estou aprisionada. Em alguns casos, e as pessoas sentem muito medo, e o medo, que é o sinal de alerta, é o medo prudência, ele é a questão racional. Quando parte para a fobia,
parte para o irracional, parte para o inconsciente. E ele se manifesta de várias formas. Eu posso ter o medo de me expor, insegurança, um medo de inseto, que é quando você tem medo, né? A fobia. A gente já está falando da questão da fobia. A fobia de inseto, que é aquela aparência do inseto te causa nojo. O medo de falar em público, que é a fobia, né? Nesse caso, todas as fobia em falar em público, que é a questão de ser julgado por alguém, da opinião alheia. Isso mostra uma necessidade desnecessária, uma necessidade desnecessária, é exatamente isso. Você sente a necessidade de agradar o outro, só que isso é desnecessário. Você não tem que se preocupar em agradar outras pessoas. Isso é uma fobia. Entra no avião, está no alto, fobia porque você não tem o controle. E aí, às vezes, a pessoa tem necessidade de controlar tudo. A fobia se manifesta de várias formas. E todas elas têm que ser analisadas para que você não deixe de aproveitar de oportunidades importantes e necessárias na sua vida. Lembra que eu falei? O medo te aprisiona, o medo te trava. Não permita que isso aconteça na sua vida. E há tratamento para isso. É possível. Quando você começa a analisar o que está acontecendo com você, o que está acontecendo, por que isso te está aprisionando, por que você está sentindo determinadas sensações, por que essas reações estão acontecendo na sua vida. O que isso? Dê uma maior atenção para isso, para que isso não continue acontecendo com você, para que você não continue deixando de aproveitar o melhor que há na sua vida. E o medo, ele acontece no universo do seu cérebro. Sim, o seu cérebro identifica o medo e é o seu cérebro que faz com que esse medo se transforme em uma fobia. E tenho que te informar uma coisa. O seu cérebro, a sua mente para você. Nem sempre o que você está identificando é a realidade. Lembra que eu falei que o medo é algo racional, quando você consegue identificar e que é um alerta? Eu tenho consciência de que eu não posso passar no meio dos carros quando os carros estão em movimento. Isso é o sinal de alerta. Agora, eu ter uma sensação de que eu não posso passar nem entre os carros quando os carros estão parados, isso é uma fobia. Isso é o desnecessário e é o que merece atenção. E muitas vezes, essa sensação que você tem, esse excesso de medo, essa fobia, esse que há um desequilíbrio no seu emocional por causa de uma determinada situação, começou lá no seu passado, com algo que aconteceu, que pode ter acontecido de verdade com você, ou algo que você achou que aconteceu. Lembra que eu falei que a mente, então às vezes teve uma situação que você achou que aconteceu e aquilo que gerou um bloqueio, uma fobia, uma aversão a viver aquilo de novo. Muitas pessoas têm medo de dar palestras, têm fobia de estar em público. Porque elas têm medo, como falam, eu tenho medo de falar em público. E, na verdade, elas têm medo de falhar em público. Elas têm medo do que o outro vai falar sobre ela. É o medo do julgamento, é o medo do que possa vir a acontecer naquele momento em que ela estiver se manifestando no ambiente público ou no ambiente onde haverá mais pessoas que as pessoas onde ela está, com as quais ela está acostumada a se relacionar. E aí, qualquer reação da outra pessoa, um coçar de cabeça, um bocejar, um levantar para ir ao banheiro, vai significar para aquela pessoa uma rejeição. E vai remeter ela a uma situação no passado. É o famoso gatilho emocional. Por algo que ela, algo que ela já viveu. Seja que realmente aconteceu, ou seja que ela acha que aconteceu. Mas viver aquela situação, ela viveu. E nesse momento, ela estará revivendo essa situação se ela não conseguiu curar
este bloqueio, curar esta ferida que foi gerada lá atrás. Toda vez que você estiver diante de uma situação que lhe impeça de dar o próximo passo, que lhe impeça de ter a próxima ação, a próxima atitude, você está diante de um bloqueio, de algo que está lhe aprisionando, e esse algo precisa ser eliminado da sua vida. O medo, você tem que aprender a conviver. A fobia, você tem que eliminar na sua vida. Isso é perfeitamente possível através da PNL. Eu tinha pavor de barata. Pavor, não é inseto, é de barata. Através do autoconhecimento, através de técnicas de tratamento também da PNL, eu consegui vencer isso. E hoje em dia, de verdade, barata não é nada mais para mim. E através disso, quando eu me capacitei e me identifiquei como capaz de vencer o medo que eu tinha de barata, eu adquiri uma autoconfiança, uma segurança tal que eu consigo identificar demais bloqueios e consigo vencer todos. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje em dia eu me autodesbloqueio. Por quê? Eu sei a minha identidade, lembra? A gente falou nos programas anteriores. Eu sei a minha identidade. Eu sei que eu estou aqui nesse mundo para alcançar o infinito desde que eu queira. Tudo posso naquele que me fortalece. Renove a sua mente e viva o melhor que há no mundo. Então, se eu penso, eu acredito. Eu forneço para mim pensamentos que que vão me levar mais próximo do que eu quero. O medo em excesso, a fobia, são pensamentos, né? São emoções que vêm através do pensamento, tem essa relação emoção e pensamento, que vão te distanciar do que você quer. O exemplo que eu dei é a pessoa que quer falar em público, e a gente fala em público em qualquer momento. Não é só o palestrante que está no palco, que está falando em público. Qualquer pessoa fala em público. Se eu falo com mais de 2 pessoas, dependendo de onde eu esteja, dependendo de quantas pessoas eu estou falando em público. E há pessoas que têm essa aversão. E aí ela perde a oportunidade de emprego, ela perde a oportunidade de uma promoção no emprego dela, ela perde relacionamentos de amizade, de relacionamento afetivo, ela perde oportunidades na vida dela porque ela deixou que a fobia tomasse um espaço que não tem que tomar na sua vida. Então, fique sempre atento o que está acontecendo. É a prudência? É o alerta de cuidado? Ok, pode ficar. Um exemplo do alerta de cuidado. Estou passando à noite numa rua escura e vejo uma pessoa se aproximar de mim. Eu posso estar numa situação de risco. Então, esse alerta, esse medo é real. Esse medo tem que estar na minha vida. É racional. Eu vou me proteger fugindo ou atacando, porque o medo ele vai fazer isso com você. Ele vai existir para te dar o alerta para você fugir para a sobrevivência ou atacar, que é também uma questão de sobrevivência. A fobia, ela não te permite raciocinar. É um exemplo, o medo de escuro. Escuro por quê? Eu não sei o que possa acontecer. O medo do desconhecido. Isso é uma fobia. Você não sabe nem de quê. O medo de insetos desnecessários, eu tinha fobia. O medo da morte é uma fobia. Você nem sabe o que vai acontecer na morte. Você nem sabe o que tem do outro lado. E se tem, mas você tem medo do que possa vir a ter. Medo da água. Medo porque você tem medo de perder o controle. A água é um universo que você não controla. Então, quando você está numa situação como o avião, como a altura, que você não controla, a sua fobia se torna exagerada. Eu uma vez atendi uma pessoa que ela tinha medo de água, ela nem piscina ela chegava perto. Ela não gostava. Por quê? Aí tinha uma causa indo lá no passado. Ela viu um parente dela ser levado por uma correnteza, esqueci, tromba d'água. Por uma tromba d'água. Isso causou um pânico nela que ela não conseguia se relacionar, não conseguia ir à praia, não conseguia ir à piscina, nem esporte dentro da água ela conseguia fazer. Porque isso causou um medo.
E ela vai trazendo aquele medo por toda a vida dela. Aquilo vai causando um temor, um aprisionamento nela. E você precisa se livrar disso para você viver a vida que você nasceu para ter. Tem gente que tem medo de dirigir e perde oportunidades de ter mais segurança, de ter mais gestão da própria vida. Porque se você não tem medo de dirigir, você vai estar sempre dependendo de alguém para lhe conduzir através de um meio de transporte. Às vezes você vai ter o carro, você compra o carro, mas depende de alguém para dirigir porque você tem medo. É diferente de você ter o carro e ter um motorista, ter alguém que dirija para você. Ok, opção sua. Mas o medo-fobia, ele te tira uma opção. E como, é claro que é um tratamento, como superar os medos, como a gente conseguir fazer isso? É claro que cada caso é uma análise que a gente tem que fazer de indivíduo para entender qual é o medo e, em alguns casos, é necessário identificar a origem desse medo, dessa fobia, dessa questão que lhe aprisiona. Por que tem fobia a determinadas coisas, situações, né? O medo de falar, a fobia de falar em público também para pessoas que a gente não conhece, além da questão da rejeição e do julgamento, pode ser também o que a gente escutou muito quando mais novo: não fale com estranhos. Hoje em dia nós vivemos num mundo que a gente precisa falar com estranhos para se conectar. Mas eu ouvi muito isso no passado, não é? Não fale com estranhos. E aí eu tenho medo de me relacionar, de falar com qualquer pessoa que eu não conheça muito bem. Perco oportunidades. Não, vamos curar isso. E como fazer isso? Tratamento, uma terapia, sessão de desenvolvimento humano. Eu faço isso constantemente. Como eu falei, entender cada caso. Mas, independente da sessão, algumas técnicas você pode utilizar na sua vida para conseguir vencer as suas fobias. Se você não consegue sozinha, você vai precisar sim do auxílio de um especialista. Vai ser necessário que esse especialista te oriente para que você alcance o objetivo que você quer. Não deixe a sua vida passar. Não se prive do melhor da sua vida por uma fobia, por um medo exagerado e desnecessário. Você está aqui para ter o melhor da sua vida. Lembre-se, você é a águia e toda águia deve voar alto, voar longe e voar e olhar para o universo à sua volta, ao seu redor, para saber quão maravilhoso e quão melhor pode ser e é o seu voo. E algumas orientações, anota para que você consiga superar os medos e controlar até o medo de alerta, porque ele pode estar tomando uma proporção desnecessária. Ele pode sim estar sendo algo desnecessário na sua vida e está te atrapalhando. Então resolva isso. Como? Pause e respire. Respirar, Helenita? Sim, respire. Como respirar? Respiração pausada. Eu sugiro em 4 tempos. Inspire em 4 tempos. E expira em 4 tempos. Puxa o ar pelo nariz em 4 tempos. E solta pela boca em 4 tempos. Dessa forma, bem pausada. Só em fazer isso, você já percebe que você já começa a se acalmar. Que aquela ansiedade, que o medo acaba te gerando uma ansiedade, ela começa a diminuir de proporção. E isso você consegue raciocinar melhor. E ao raciocinar melhor, você consegue identificar melhor o que está acontecendo com você. E, importantíssimo, respeite os seus medos, respeite o seu corpo, respeite os sinais que o seu corpo dá para você. Porque não só o medo, qualquer sinal, qualquer coisa que aconteça com o seu corpo é um sinal de alerta. Esteja alerta e atenta para o que acontece na sua vida. Você fala com você o tempo todo, muito mais do que você imagina. Não precisa buscar sempre informação externa. A maioria, e digo todas as informações de que você precisa, estão em você. O que acontece é que às vezes você precisa de orientação, de um profissional, de um especialista, para te direcionar nisso. Então, orientação número 1, respire. Entenda os seus medos, respeite-se. Desafie-se. Quer vencer o medo? Desafie-se.
Quando eu quis identificar, eu venci meu medo de barata, que eu quis identificar, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi uma barata foi matar. E me senti vitoriosa por isso. Porque eu consegui matar uma barata. O que antigamente era pensar numa barata, de tão fobia que eu tinha, era pensar, eu literalmente saía correndo. Literalmente. Eu saía correndo, eu ficava nervosa, eu não conseguia me controlar. Hoje em dia, não me afeta em mais nada. Então, desafie-se. É claro que com segurança. Não se culpe por sentir medo e fique atento quando é uma questão de fobia. Às vezes você não vai identificar que você chegou a uma fobia. Vai precisar de um profissional para lhe orientar. Não se culpe e nem busque culpados. Não há culpado. Ah, o meu pai, a minha mãe, a fulano ou ciclano no passado. Cada um dá o que tem. Cada um dá o seu melhor. E você só deve receber o que lhe convém. Então, seus pais fizeram o melhor por você no passado, a pessoa que lhe criou fez o melhor por você no passado e você recebeu aquilo. Hoje em dia, você é um adulto. Então, você convive com isso se você quiser. Compete a você pegar a responsabilidade disso e mudar o rumo da história. Às vezes, você não vai conseguir sozinho, vai precisar de uma ajuda de profissional. E é possível, como eu já falei. Outra coisa que você pode e deve fazer, aceitar que você não tem o controle de tudo. Deixa acontecer. Mas, quando beira a fobia, não deixe acontecer. Corra e peça ajuda. Se necessário, de um profissional. E os tratamentos, eles também podem ser feitos à distância. Ah, mas eu só acredito no presencial. Não, você tem que estar disposto a receber ajuda para mudar isso. Porque um especialista, quando chega a você, quando entende você, quando olha para você, para a sua situação, para o seu problema, ele vai identificar qual é o seu caso e como você resolve isso. E isso pode e deve ser feito a qualquer momento e em qualquer situação, seja presencial ou seja à distância. No meu Instagram eu estou abordando esse tema de outras formas e é muito interessante lá. Instagram Helenita Pereira 22. Vai lá e dê também a sua opinião através do Instagram e aqui, através do número 021 99532 7705. E para falar mais sobre esse tema, para a gente ter um bate-papo mais agradável sobre esse tema, eu vou chamar minha convidada, Clarice Santos. Boa noite. Boa noite, Clarice. Clarice também é especialista, né? Tratamento de fobias e medos, desenvolvimento humano. Fala para mim como é que você ajuda mulheres nessa área a vencer suas fobias. É muito lindo, porque o medo de dirigir, não é frescura. Para muitas pessoas, falar, é frescura, vai lá e dirige, mas não é. Igual você estava falando agora, ele é uma fobia. E a pessoa que está sofrendo com essa fobia, ela tem dores emocionais. Porque esse medo vem da área emocional. Exatamente. Então, ela sente muitas dores emocionais, como um sentimento de incapacidade, de inferioridade. Né? Ela fica olhando as irmãs, a vizinha dirigir, e ela sente, mas todo mundo é capaz e eu não sou. E aí, às vezes, não tem o apoio do marido, né? Porque o marido, para o homem, é mais fácil, né, Helenita? Exatamente. O homem, ele vai lá, as técnicas de direção para ele é muito simples, né? Ele senta no carro e dirige, se ele errou, tá tudo bem. Se ele não fez a técnica certa, tá tudo jóia. E ele vai em frente. A mulher, já quando ela tem essa fobia, como você estava falando, o errar para ela é muito difícil. E é interessante você falar da mulher e do homem, né? Porque o homem, culturalmente, é permitido tudo. E para a mulher, culturalmente, tem muitas proibições. Então, nós fomos culturalmente educadas para ser a dona de casa. Nada contra quem é dona de casa. Mas isso não nos limita a ter a condição, a ser capazes de dirigir. Porque até a dona de casa precisa dirigir para ir ao mercado, fazer as compras, para ter uma independência e uma autonomia maior para gerir a casa.
Se ela quer ser além da dona de casa, ela tem que ter autonomia para se dirigir ao trabalho dela, ao passeio dela, a ter a vida que ela quer ter. E a gente foi criada, né, ouvindo coisas do tipo: a mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. E tem aquela frase: mulher no volante, perigo constante, o que não é uma verdade. Não, verdade. Inclusive, os seguros até valorizam e têm um valor diferenciado, né, para a mulher. Exatamente porque o risco de acidente é muito menor, né? Menor. É que na infância, a maioria dos pais, eles não dão um carrinho para as mulheres, né? Não dão. Fala, olha, quando você crescer, você vai ser uma motorista, entendeu? Eles não criam a criança, a mulher, para dirigir, né? Posso fazer uma observação? Você falou Sim, claro. que os pais não dão carrinho para as mulheres. Eu tinha um carrinho quando eu era uma criança. Eu tinha o carrinho do Speed Racer, 1,5 m. Então, acho que eu já sabia que eu ia dirigir e gostar de dirigir. Eu amo dirigir. Amo dirigir porque combina com tudo, com toda a minha essência. A sensação de liberdade, de dirigir, sabe? De ser quem eu sou, de segurança. Então, Ser livre, né? ser livre. Livre, ter confiança. Porque o ato de dirigir, ele é muito solitário. Muito. É você e você, não tem ninguém ali, entendeu? E Então, atenção você precisa redobrada confiar também. em você. Exatamente. É autoconfiança, você tem que estar muito segura de si. Você tem que saber quem você é, de verdade. Porque senão qualquer coisa que vai acontecer no trânsito, o outro motorista que está fazendo um gesto, você acha que é com você. O outro motorista passou correndo, você vai ficar com a sua emoção descontrolada, porque aquilo vai te afetar. Se passou alguém, uma moto acelerando demais, aquilo vai te afetar. Então, você precisa sim, para dirigir, a gestão das emoções, você precisa do autoconhecimento, de que eu sei o que eu estou fazendo, mas é claro que você também tem que estar atento aos outros veículos que estão à sua volta, porque você não dirige numa pista onde você vai estar sozinha. Você vai ter que estar segura mesmo. Eu sou capaz de dirigir. E nem toda mulher tem isso, né? E como é que é para você quando uma mulher chega para você e fala: Clarice, eu não consigo dirigir? Então, é que talvez as mulheres, a maioria das mulheres nunca ouviu falar do medo emocional de dirigir. Isso porque a autoescola, ela prepara a mulher para a técnica de direção. Então, os instrutores, eles são focados em ensinar a prática. Olha, você tem que aprender o que você tem que fazer no dia do teste do Detran. Então, eles focam no ensino da prática. Aí, você chega lá na autoescola, aprende a teoria, as leis, né? Vai lá, faz a prova teórica e tal. Só que, em seguida, o instrutor te ensina lá, ó, você tem que aprender agora a prática. Vem cá que eu vou te ensinar a prática. Só que o instrutor, ele não é um expert na emoção. Não. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela não tem o controle da emoção dela e ela vai para a prova de direção. Chega lá, ela já chega com medo do examinador, o medo de errar a baliza, o medo de não conseguir fazer as técnicas. A emoção dela tá tão à flor da pele que ela, às vezes, não consegue nem ligar o carro. Não. E ela tem que lidar com esse bicho de 7 cabeças, né? Com esse bicho papão. Ela aprendeu toda a técnica fria, que é como, o que eu tenho que fazer no passo a passo, de abre o carro, liga, põe o cinto, marcha, mas e como eu vou fazer para conduzir as minhas emoções nesse passo a passo? Ainda mais porque eu estou passando por uma situação de avaliação. Tem uma pessoa que eu não conheço que está me avaliando. E olha o medo do julgamento, medo de errar. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você está sobre o efeito do medo, como você estava dizendo no início, com o efeito dessa fobia, vou errar, vou ser avaliada, vou ser julgada, o examinador. O que acontece com essa mulher? Ela erra e ela trava. Ela sai desse exame bloqueada, abalada, frustrada, porque ela não conseguiu. E muitas vezes não consegue ir para o próximo, né? Isso, aí vai mais uma vez,
Aí não consegue novamente, vai mais o sentimento de incapacidade. Eu já tive alunas de Minas que elas levaram 13 reprovas. 13. Olha Entendeu? isso, 13 reprovações. E que bom que elas 13 não repro- desistiram e te encontraram, né, Clarice? Então, elas me encontraram no momento, Elenita, de muito desespero e sofrimento. Era um grito para elas, me ajuda, porque eu não consigo mais. Eu já estou sofrendo, já estou fazendo tratamento psicólogo, já estou tomando remédio para ansiedade, porque isso abala, né? O Sim, emocional dela num todo, porque um não só medo de uma coisa desencadeou outros medos. outros De medos. repente, não necessariamente era o medo de dirigir, mas esse medo inicial, essa fobia inicial tinha uma raiz, e como ela não foi curada, outras raízes, outras fobias foram originadas e Exato. somadas com essa, que fez com que ela, embora tivesse tentado 13 vezes, não tivesse conseguido, e já estava num estado de, gente, de súplica por uma ajuda Frustrada, se sentindo frustrada. incapaz, muito frustrada. Se sentindo, ninguém, eu não consigo mais, eu sou incapaz. Todo mundo vai passar, mas eu não vou passar. E essa Então, esse sensação de sentimento incapacidade, exatamente. sofre, traz muito sofrimento para elas. Então, a maioria das mulheres que chegam a mim, eu já ajudei tanto essas para passar na prova, para elas fazerem a gestão do emocional no dia da prova. Então, a gente passa toda a técnica para ela. O que você faz um dia antes? O que você faz no dia da prova? A respiração que você ensinou, eu ensino muito para elas, porque essa respiração, ela é maravilhosa. A respiração 4x4, ela traz uma tranquilidade para o organismo, relaxa a musculatura, diminui as dores musculares, diminui a frequência cardíaca, a liberação de adrenalina, trazendo para o corpo um estado de equilíbrio, bem-estar, Isso. equilíbrio emocional mesmo. Então, deixa ela mais tranquila, reduz a pressão arterial. Então, nesse momento que ela traz essa respiração, que traz todo esse benefício para o organismo, aí ela consegue focar no que o instrutor ensinou. E você falou uma coisa que é interessante. Águia, o preparo e a gestão da emoção, nós estamos falando nesse momento do exame de direção. Mas qualquer situação em que você vá passar por um teste, por uma avaliação, ela precisa acontecer antes, durante e o depois. Antes, uma preparação. Durante, uma administração de como você vai estar, porque é normal uma adrenalina subir e tender a um desequilíbrio. E depois, para você conseguir descarregar aquela adrenalina que aconteceu naquele momento. Isso é no teste de direção, como a Clarice está falando, nós estamos falando. Isso é no exame de uma prova para concurso, no vestibular, numa avaliação para uma profissão, para uma aquisição de trabalho. Isso é qualquer situação da sua vida. A gente está falando de gestão de emoção, que é necessário, é vida, gente. Gestão de emoção e autoconhecimento é vida. Se você não consegue, se você não se conhece, se você não consegue gerir, administrar e não controlar, não existe controle de emoção. Existe entender como você funciona, entender quem você é e saber administrar os seus recursos, e suas emoções são recursos seus, naturais. Saber identificar isso. E não existe emoção ruim. Tem gente que acha que não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza. Existe mal administrada. Esse exemplo que a Clarice falou da aluna dela, que passou por 13 reprovações e não desistiu, ela transformou algo que poderia ter sido muito ruim em mola propulsora. E ela falou, eu vou superar, embora estivesse com uma dor absurda, porque com certeza uma sensação de rejeição e de incapacidade 13 vezes não é uma coisinha doce para se conviver. Ela estava numa situação de incômodo, de insatisfação muito grande. E ela pegou essa dor, essa situação de desconforto e foi buscar ajuda. E que bom que ela te encontrou, Clarice. Que bom. Você tem algum exemplo? Mandou algum? Acho que você mandou alguns vídeos pra gente, né?
Eu mandei da Gleice. A vamos... Gleice, ela acho que foi 8 reprovas. A 8 Gleice, reprovas. tanto que o corpo dela já estava reagindo com hematomas. A Gleice estava sofrendo de uma ansiedade tão elevada que o corpo dela estava reagindo. E só uma observação. Will, prepara o vídeo da Gleice, por favor. O corpo reagiu com hematomas. Às vezes, você reage se mutilando, se automutilando. Exato. Então, se você percebe que você tende a arrancar ferida, né? Se machucar, se ferir, arrancar casca de feridas do seu corpo, isso é um sinal de alerta. O seu emocional, você está usando o seu emocional contra você. O seu emocional está te dominando, está gerindo as suas atitudes, e não você gerindo o seu emocional e tendo atitudes satisfatórias. Vamos para o vídeo? Vamos, Will. Libera. A Gleice é de camisa azul ou de camisa verde? Tem 3. Libera um vídeo e ela vai identificar. Ok. A gente ficou agora na dúvida. Vai entrar. Continua falando aí. Vai entrar o vídeo a qualquer momento. E aí você explica depois qual foi o caso que aconteceu. Bom dia. Bom, vamos para mais um dia, né? Antes tinha o maior problema para dirigir. E conhecendo a Clarice, ela conseguiu que eu tirasse esse medo. E tô eu aqui, né? Dirigindo. Conta pra gente como é que foi, qual era a situação dessa pessoa. Essa é a Vilma. A Vilma. Ela já era habilitada, porém ela estava há 10 anos sem dirigir. E aí, assim, eu fui o último recurso da Vilma. Ela falou, olha, Clarice, se você não me ajudar, eu desisto. Porque eu já tentei de tudo, né? E eu não consigo dirigir. Só que interessante que a primeira sessão que eu fiz com a Vilma foi exatamente ensinar para ela a gestão da emoção. Falei, Vilma, senta aqui, eu vou te ensinar as técnicas para você aprender a se conhecer, né? A habilidade de reconhecer o medo como um sentimento ruim, né? Que é o medo, a fobia, não o medo normal, né? E você conhecer os próprios humores, né? Seu. Reconhecer as suas qualidades, as suas imperfeições que você sente. E aí ela disse que chegou em casa e falou para a mãe dela assim, esse negócio aí não vai dar certo, não. Eu cheguei lá, ela veio conversar comigo, me ensinar não sei o que da minha emoção, não vai funcionar. E ela voltou para casa frustrada, porque ela achou que eu ia simplesmente entrar com ela no carro e falar isso e isso. Só que aí ela fez a tarefa, voltou no outro dia, dei mais uma tarefa, ela fez. No terceiro dia, nós fomos para o trânsito. E ela dirigiu. Ela simplesmente me levou do meu município para outros 3 municípios dirigindo. Sem medo, focada. Falei, alguma dúvida? Ela, não, nossa, não imaginava que era assim. Porque a emoção que ela sentia bloqueava ela de dirigir. A emoção ruim. O medo fóbico. E quando a gente descobre esse medo, se conhecendo, avaliar ali os pontos que tem que ser trabalhado, modificados, né? Ouvir, respirar. E aí ela se conheceu, dirigiu. Que era só a emoção ruim que bloqueou. E ajudar uma pessoa a se superar é maravilhoso. Maravilhoso. Eu que já passei por vários processos. A gente passou, né, Clarice? Por vários processos de autossuperação. A gente sabe como isso é importante para a gente. E agora que a gente trabalha ajudando outras pessoas a se autossuperarem, é maravilhoso, porque a gente vê no olho da pessoa aquilo, a resposta dela, o resultado do nosso trabalho. Exatamente. Vamos E é mais um mudado, vídeo? né, Lenita? Essa emoção ruim de eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Quando ela muda essa emoção para eu posso, eu consigo, eu sou uma excelente motorista, dirigir para mim é gostoso. Simplesmente ela manda uma mensagem para o cérebro. E o cérebro aceita isso. E aí Muda ela o dirige. comando.
Muda o Mudou o comando, muda a comando. relação com ela Exatamente. mesmo, com o mundo. É muito bom. Mais um vídeo. Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui, eu sou a Marcileia, tá? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou aqui porque eu perdi o medo de dirigir, vencendo o medo de dirigir. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, através da Clarice, né? Através das mentorias que eu fiz com ela, né? Acho que eu fiz 2 mentorias só. E graças a Deus hoje eu dirijo perfeitamente. Eu morria de medo, eu tinha insegurança, né? Então, tipo assim, eu fiquei 9 anos sem dirigir e hoje eu dirijo perfeitamente. Pego o meu carro e dirijo sem pingo de medo, graças, né, a vencer o medo de dirigir, que eu fiz com a Clarice, fiz 2 mentorias e agradeço a Deus por ela ter me ajudado, né? E hoje eu dirijo tranquila, não tenho medo. Ela me ensinou todas as técnicas, eu coloquei em prática, né? E eu sou muito agradecida a você, Clarice, por ter me ajudado a vencer esse medo de dirigir. Então, gente, ó, vale a pena. Se você tá com medo, tem anos que você não pega o seu carro, né? Igual o meu caso. O meu carro ficava na garagem, meu esposo dirigia. Hoje ele teve um acidentezinho no ombro, né? Ele rompeu o tendão do ombro, então não pode mais dirigir. E aí, graças a Deus, vencendo o medo de dirigir com a Clarice, junto com a mentoria dela, hoje eu realizei o meu sonho. Hoje eu dirijo, pego meu carro, levo minha filha na escola e graças a Deus eu estou dirigindo perfeitamente, colocando, né, as técnicas que a Clarice me ensinou. Beijo, gente, boa sorte, fica com Deus e vai dar tudo certo. Que bacana isso. E para ver, isso é mais uma prova, né, do que eu falei. É possível, sim, você mentorear alguém à distância e vencer também esse bloqueio de que só posso conseguir me superar se eu tiver alguém segurando no meu lado, na minha mão, se tiver alguém do meu lado. Você vai ter, sim, alguém do seu lado emocionalmente. Então, sim, a mentoria à distância funciona. E conta pra gente mais um pouco dessa sua mentorada. A Marcileia foi muito interessante, porque o marido dela dirigia para ela para todo lugar. Então, ela era totalmente dependente do esposo. Só que aconteceu um acidente com ele, ele rompeu o tendão do ombro. E aí ele não consegue mais dirigir. E aí ela me procurou, né, pelo Instagram, pedindo socorro, que ela tinha o carro na garagem, 9 anos tinha tirado a habilitação, porém ela sofreu um pequeno acidente assim que ela pegou a carta. Ela bateu num caminhão parado e ela estragou todo o carro dela. Caminhão parado, ela bateu no caminhão. Caramba. Então ela ficou com aquele medo, aquela fobia. E aí eu fiz uma mentoria, 2 mentorias online com ela. Nós mudamos a emoção, né? Que Dar ela um novo sentido registrou para no caminhão. aquele sentimento que ela tinha, né? Aquela emoção que ela tinha, né? Então, nós mudamos essa emoção, trazendo para ela de novo a confiança nela como motorista. E ela tomou a decisão, porque eu acho que interessante é isso. A mulher, se ela está cansada, né, do medo e das consequências que esse medo tem trazido para a vida dela, a primeira atitude é tomar a decisão. Pegar a responsabilidade para si, né? Exatamente. No caso da Marcela, ela teve que vir na marra, né? Porque o esposo se machucou, ela falou, agora não tem mais o marido, então agora tem que ser eu, né? Pois é, mas ela venceu, começou a superação daí. Porque ela podia não fazer isso e contratar alguém para dirigir para eles. Exatamente. Olha a decisão. Eu vou me superar, eu vou começar, eu vou mudar. Parabéns. Parabéns, Clarice, parabéns para as suas mentoradas. Temos mais um vídeo. Olá, meu nome é Gleiciana, sou da cidade de Matozinhos, Minas Gerais. Clarice é de São Paulo. Eu conheci ela através do Instagram. Eu estava desesperada. O que eu ia fazer para mim poder conseguir tirar minha carteira, porque eu ficava muito nervosa, tinha também medo. E eu comecei a conversar com a Clarice, entrei na mentoria dela, numa pessoa assim, super indico. E ela me ajudou a ressignificar minha mente. A gente fez o tratamento direitinho. Na primeira sessão, a rua que eu tinha medo, eu já vi ela totalmente diferente. Eu consegui tirar minha carteira, graças a Deus e graças a ela também, pelas dicas.
pelos ensinamentos. E é isso aí, gente. Eu super indico, viu? Compensa muito, gente. Quem tem vontade de tirar sua carteira e não consegue por ansiedade, por medo. Eu tô no processo, né? Assim, consegui tirar minha carteira. E cada dia que passa, para mim, é uma evolução. Essa é a Gleice. Parabéns. A Gleice que estava com hematomas no corpo todo dela, devido às muitas reprovas. E engraçado que ela fugia de uma subida, de uma ladeirinha que tinha próximo da casa dela. E aí eu falei para ela, fiz as técnicas, as mentorias com ela e falei, ó, a primeira coisa que você vai fazer é subir essa subida. Você vai ter que ir lá e subir. O desafio, Porque você né? não vai vencer algo fugindo dele. Exatamente. Como você fez com a barata. É. Nós precisamos passar pela situação e superar. E tem o desafio, vence o desafio e comemora a vitória sobre esse desafio. E quando superamos, nós temos esse sentimento de vitória, de conquista, superação. que ninguém tira de nós. Ninguém. E é seu. Ninguém. É seu. É uma conquista sua. Maravilhoso. Eu acho que nós Então, temos eu posso perguntas. garantir que viver com medo, Helenita, nunca é uma boa escolha. Não. Viver Ele com tem medo, consequências viver na negativas. prisão é. Aliás, essa é a única escolha que não deve ter. Dizem que fala que a gente não pode desistir de nada, né? Desista de viver, de não viver por causa do seu medo, dos seus bloqueios, das suas frustrações. Viva E aí, livre. e essas mulheres que elas desistem, elas falam, não, dirigir não é para mim. Entendeu? Cria Mas outro não bloqueio, né? É super possível dirigir, sim. Você só precisa saber a maneira certa. Como a Helenita estava falando, pegar um especialista que vai te levar da maneira correta. Você pode já ter tentado de tudo e não ter funcionado, porque você não tentou da maneira correta. Não tentou da maneira correta e com as pessoas corretas a seu lado. Vencer qualquer medo, vencer qualquer coisa na sua vida é possível, desde que você saiba identificar o que está acontecendo, decida por vencer e superar essa situação e busque os aliados adequados. E um especialista é necessário, sim, se você não consegue fazer sozinho. Temos pergunta, Will? Temos sim, vamos lá. Vamos começar aqui pelo comentário. Deixa eu ver. Patrícia França. Não é exatamente uma pergunta, mas vamos lá. Boa noite, Deus as abençoe. O medo de dirigir afeta muitas mulheres. E elas se cobram muito e têm medo de errar. Esse medo de errar. Sim, e exatamente porque a gente ouviu no passado, né? A mulher nasceu para ser perfeita. Perfeita em tudo que faz. E nós somos perfeitos em tudo que fazemos. Isso não quer dizer que a gente não precise se aperfeiçoar. Ninguém nasceu aprendendo a dirigir. Então, a gente tem que passar pelo processo de aprendizado ao dirigir e como se posicionar ao volante em relação ao carro e em relação ao trânsito. Que cada situação, cada lugar tem um trânsito característico. Então, também isso, né, Clarice? Saber se posicionar nos diferentes trânsitos. Aqui no Rio de Janeiro, o trânsito, dependendo do lugar, é caótico. Você de São Paulo também passa por isso. Mas em outros lugares o trânsito é mais tranquilo. Mais tranquilo. Existem bairros que são muito tranquilos, né? Pois é. E você tem que saber se posicionar em relação a tudo isso. Exatamente. Tem meninas que são do sítio, então não tem nem trânsito, né? Elas dirigem tranquilo. É mais tranquilo. Exatamente. É bem tranquilo. Mas você saber se você vai para o trânsito e você sente uma emoção ruim, então existe um bloqueio com o trânsito. Existe. E aí você precisa tratar. Que a maioria das mulheres que me procuram, que vem com a questão do medo de dirigir, não tem nada a ver com o carro. Não, é o emocional lá de trás, é o que foi criado lá atrás e tem que ser mudado, tem que ser entendido, compreendido e eliminado. As suas dores internas, suas vivências, suas crenças, exatamente, que acabam fazendo com que elas, né, não acreditem mais em si mesmas. O medo, ok, vamos entender e conviver com ele de uma forma a deixá-lo no lugar certo dele. A fobia, não. Devemos eliminar a fobia, mas para eliminar eu tenho que entender e saber o que me causa esta fobia.
O medo, ele não traz sofrimento. Não traz. É um alerta para você viver bem e É melhor. um alerta. Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Will? Vamos lá. A Norma de Niterói, ela falou sobre justamente essa história que vocês comentaram sobre a menina que fez, a diarista que fez 27 vezes a prova da autoescola e passou na 28ª vez e venceu o medo. E o importante é não desistir. Não. Só se prepare melhor para conquistar o seu objetivo. Você, por não desistir, já é uma vitoriosa, já é um vitorioso. Se parabenize por isso. Porque, às vezes, você não estava pronto para realizar aquele objetivo naquele momento. Isso não lhe torna incapaz. Apenas significa que você precisa se capacitar mais, se qualificar mais. Porque, se você quer, ninguém te impede. Tudo você pode naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Deus e você. Você pode tudo. Isso é ser você na real. Saber superar a cada instante, utilizando os seus recursos a seu favor. Mais perguntas? Sim. Agora voltou. Opa. Rosângela Peixoto. Boa noite, falo de Irajá, Rio de Janeiro, e gostaria de saber como perder o medo do abandono, da rejeição. Teria PNL para isso? Tem. Rosângela, entre em contato comigo, Elenita Pereira, 22, ou pelo número 9989030202. Você vai entrar em contato direto comigo, eu ou alguém da minha equipe vai te atender, porque é uma coisa que eu não consigo te explicar em pouco tempo aqui no programa. É preciso eu entender o que causa isso, entender o que aconteceu no passado e como você tem se relacionado com isso. E eu não tenho como lhe orientar aqui, mas eu lhe digo que sim, você consegue sim. Se você quiser e você já deu o primeiro passo, decidiu fazer. Então eu te aguardo hoje ou essa semana. Não deixa para depois, porque você vai estar se deixando para depois. E você é o que há de mais importante na sua vida. E não só esse medo de rejeição, não só essa necessidade de rejeição, de aceitação, na verdade, pode ser superada sim. E você é muito maior do que qualquer medo que você possa ter na sua vida. Acredite. Ok. Tárcio de Cajamar, São Paulo. O medo é o maior inimigo do sucesso. Isso foi só um comentário mesmo. E teve uma pessoa que não revelou quem era. Deve ter sido Tárcio, deve ter sido uma outra pessoa. Pode-se ter quantos medos no máximo? Sim, Tárcio, o medo é o maior inimigo que possa existir. Ninguém, nenhum vitorioso, ninguém que... Na verdade, o medo é fobia, tá? O medo alerta... Não, ele está te avisando que algo não está certo. Como eu falei, estou passando numa rua estranha, vem uma pessoa se aproximando e eu vou ter medo para me proteger, para preservação. Necessidade de fugir ou necessidade de enfrentar. Mas quando beira a fobia, é sim o maior inimigo que possa existir. E ninguém chegou ao sucesso com medo. Com medo, fobia. Mas com medo, prudência, sim. Porque a prudência te faz analisar cada vez mais as situações ao seu redor. E aí você planeja cada vez mais e melhor as situações ao seu redor. Seus resultados se tornam maiores e melhores e você se capacita cada vez mais. Qual foi outro comentário que é da pessoa que não se identificou? Ela perguntou quantos medos existem. Quantos medos? Inúmeros. Depende de como você aceita as situações na sua vida, mas inúmeros. Da mesma forma que bloqueio, venci um bloqueio, nunca mais vou ter bloqueio na vida. Vai, porque você vai descobrindo à medida. Lembra que eu falo? Você é um ser em constante transformação. A borboleta passa por uma metamorfose, o ser humano por várias na vida. Então, à medida que você vai vivendo, você vai percebendo que você tinha fobias diferentes. Uns mais, uns menos. Simultâneo, porque as coisas acontecem simultâneas da vida. Não se culpe por ter medo, não se culpe por ter fobia. Vença as fobias gradativamente e capacite-se e comemore cada vitória. Até a descoberta você comemora também, porque você já saiu do passo que estava. Último comentário de hoje é do Veri Matos. É uma pergunta. Eu bloqueei de dirigir
quando quase atropelei um mendigo na calçada por não achar o freio no escuro. Como me livro desse medo de causar um dano a alguém? Veri, se livra da culpa. Veri Matos, se livra da culpa. Isso, você tem que analisar o que aconteceu. Você não controla o que não é controlável. O que você vai ter que fazer nesse momento, nessa situação, você falou que não encontrou o freio no escuro. O freio, a gente não treina, a gente não encontra, a gente treina para saber o posicionamento dele sem precisar olhar. Isso é uma técnica de dirigir. Você aprende isso na escola de direção, e a Clarice também explica isso no treinamento dela, mas você consegue fazer isso administrando as suas atitudes e as suas emoções. O que aconteceu é que você tentou olhar, acredito eu, que você deva ter tentado olhar e identificar onde estava o freio, ou seja, do pé, ou seja, da mão, quando, na verdade, o motorista se torna cada vez mais qualificado quando ele faz isso sem necessitar olhar. Isso acontece automático. Isso são treinos. Não é não é primeiro, por isso que uma autoescola tem uma sequência, não sei quantas são. Clarice pode saber, vai saber informar melhor do que eu. Não sei quantas aulas tem para dirigir, são para um treino completo de direção, até que se torne natural para você. Natural a ponto de você não pensar. Hoje em dia, eu entro no carro, eu nem lembro mais o que eu faço primeiro, segundo, terceiro. Eu sei que eu faço tudo, e quando eu ponho o carro em movimento, já foi tudo feito. Agora, na verdade, a única coisa que eu sei que eu fiz primeiro foi abrir o carro. Fora disso, a sequência, ninguém sabe, né? Depois que você aprende, que você se torna apto a isso, você já não sabe mais a sequência. Automatiza, né, Eleni? Então, o cérebro automatiza. Exatamente. Passou para o inconsciente, você perdeu a razão. E o que eu acredito, a Clarice pode falar, por favor, complete, que aconteceu com a Veri Matos, é que ainda não estava automático isso, ainda não estava mecânico. Então, quando ela puxou para a razão demais, que às vezes a razão também atrapalha a gente, tentou racionalizar demais em cima de algo que já era para ter sido mecânico, e não estava com a emoção dela trabalhada simultaneamente, ela perdeu o controle, viu a iminência de um perigo e acabou errando. Mas não se sinta culpada por isso. Foi um acidente, e acidente a gente não tem controle. Então, adquirir técnicas para evitar que isso volte a acontecer. E eu tenho certeza que não mais aconteceu. E se você ainda continua com a insegurança de dirigir, você pode fazer contato comigo através do meu Instagram, Elenita Pereira 22, ou com a profissional para combater medos e fobias de direção. Forneça o seu Instagram, Clarice, por gentileza. Sou Clarice Oficial. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Ela precisa treinar com o veículo parado, Elenita, é o que você falou. Freio, acionamento de freio, nunca com o veículo em movimento, mas sempre com o veículo parado. Quando ela tiver certeza do que ela faz, aí ela vai para o trânsito. Exatamente. Está passando o Instagram da Clarice, para vocês identificarem assim que vocês forem lá. E tudo na vida é treino. Entendam que tudo na vida é treino. Você tem que se... esse é o meu Instagram, bem-vindo também. E hoje estamos falando no meu Instagram sobre medo. Volta um pouquinho lá. Medo e objetivo. Muitas vezes o seu medo lhe atrapalha de alcançar o seu objetivo. Foi o tema do programa de hoje. Está lá no meu Instagram, a gente fala um pouco mais sobre isso. E entre em contato comigo e com a Clarice. E não fiquem. O medo e a fobia, o medo sim, é um alerta. A fobia não faz parte da tua vida. Não deixe que ela ache um cantinho confortável para viver onde ela não tem que viver, que é ao seu lado, que é com você. Mais alguém? Eu acho que o nosso tempo acabou. O programa passou deliciosamente maravilhoso. Esse voo foi maravilhoso. Muito obrigada, Clarice, pela sua participação, por enriquecer o meu programa, que é nosso programa, com o seu conhecimento. Deixe uma mensagem para as nossas águias que estão nos assistindo. Gratidão por você, Elenita, pela sua equipe, por essa participação maravilhosa, né? Super amei. E assim, o que eu posso deixar para os ouvintes nesta noite é que você já tem todos os recursos necessários aí dentro de você. Quando Deus te fez completinho, completinha, tá?
Então, vai em busca de realizar o seu sonho, vai em busca do processo que você precisa, sabe? Do seu olhar, da sua decisão, da sua atitude, tá? E você viver, né, todos os dias com técnicas que te motivam para você chegar onde você quer. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Exatamente. Você nasceu para ter o melhor da vida. Deus te fez a imagem e semelhança dele para governar. Então, não aceite menos que o melhor da vida, não aceite menos que a excelência. Esse foi mais um programa Seja Você na Real, o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, às 20 horas, que só acontece aqui, na TV Ondas Play, a TV que você vê o que você quer ver. E lembre-se, todos os dias tem que ser quarta-feira, todos os momentos tem que ser esse momento maravilhoso em que a gente divide o nosso conhecimento, a nossa energia. E para esses momentos e muitos outros que eu te convido e vou te convidar sempre, vem comigo, seja você na real e veja como é bom. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, somente aqui na TV Ondas Play. Beijo. Você viu na TV Ondas Play o programa Seja Você na Real. Apresentação, a gestora de emoções, Helenita Pereira.